ele estava profundamente destruído na sua alma. Ele estava convicto do seu fracasso, se sentindo incapaz de cumprir sua missão. E podemos perceber aqui que ele estava declarando para si que era a hora de parar. Será que esses momentos acontecem na sua vida? Será que esses momentos acontecem na minha vida, na nossa vida? Será que momentos como esse são normais? Eu não vou dizer, mas acontecem periodicamente na nossa vida, momentos em que nós estamos numa missão e, por causa das ameaças, por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa dos problemas, nós às vezes nos sentimos desanimados, tristes, nos sentindo fracassados, com vontade de parar. Mas o texto nos mostra que esse mesmo homem, nessa situação em que se ele encontrava, conforme dita o capítulo 19, esse mesmo homem se alimenta de um alimento trazido pelo anjo, e ele se levanta, ele come dessa comida, e o texto é bem claro aqui no último versículo que lemos: e com a força daquela comida se levantou e andou 40 dias e 40 noites. Essa comida deu a esse profeta, que estava pedindo para si a morte, inclusive, chegando ao fundo do poço, essa comida trazida pelo anjo o sustenta numa caminhada de 40 dias e 40 noites, ininterruptamente. Elias caminhou 40 dias e 40 noites, ininterruptamente. Uma caminhada longa, uma caminhada cansativa. Não diz aqui a quilometragem específica, mas diz que é 40 dias e 40 noites. Eu não sei se você já testou isso, andar 40 dias e 40 noites ininterruptamente. Eu não sei quantos quilômetros dá isso. Mas o que importa aqui é que essa comida o fez caminhar 40 dias, 40 noites, o sustentando eficazmente nessa longa caminhada. Que comida é essa? Que comida foi essa que levanta esse homem e dá a esse homem, transforma esse homem? Porque no estado em que ele estava, agora, ao comer dessa comida, ele é sustentado e fortalecido para que caminhe durante 40 dias e 40 noites. Que comida é essa? Que, se nós soubéssemos dela, gostaríamos de comer dela também. Eu gostaria de comer dessa comida. Quem é que aqui que não gostaria de comer de uma comida que trouxesse força, que trouxesse sustento, que trouxesse ânimo, coragem, ousadia, intrepidez para caminhar sem parar? Que comida é essa? As nossas demandas da vida, nos dias em que nós estamos vivendo, nessa sociedade em que nós estamos vivendo, nos levam muitas vezes ao mesmo estado emocional, espiritual, físico, social, familiar, financeiro, em que o profeta Elias se encontrou. As demandas da vida nos induzem, nos levam a viver esses momentos que esse grande homem, que esse grande profeta viveu nesses momentos. Falar de Elias é algo de grande importância, porque a própria palavra de Deus dá uma grande importância a esse profeta. E nós podemos citar alguns. Nós nos lembramos que lá no Monte da Transfiguração, diante de uma... Quando em glória, Moisés foi visto no monte, e Moisés representava a lei, Jesus representava a graça, e quem é que estava representando os profetas? Elias. Quando nós vemos em Mateus 13, Jesus perguntando aos seus discípulos, lá no Novo Testamento, Jesus perguntando aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? O Filho do Homem. O que dizem a respeito do Filho do Homem? Uns diziam, os profetas, e outros diziam o quê? Elias. Quando vemos também Jesus na cruz, agonizando na cruz, e que ele estava falando com o Pai, uns passavam e zombavam de Jesus, outros diziam o quê? Ele está clamando
Por Elias. Elias, ele é ressaltado, ele é sublimado nas Escrituras como um homem, um profeta de Deus com grande relevância. O profeta Elias, só para que a gente compreenda bem, a circunstância em que o capítulo 18 de 1 Reis fala desse grande homem. Então, a primeira vez, nós vemos nas Escrituras que Deus se predispôs a alimentar esse homem por 3 vezes nas Escrituras. Deus mesmo se predispôs a alimentar, a dar um alimento a esse profeta por 3 vezes. E nós vemos que Elias, ele foi, antes de nós falarmos dessas 3 vezes que Deus o alimentou, é preciso ressaltar aqui que Elias foi chamado por Deus. Elias foi um homem escolhido por Deus para levar uma mensagem profética em que Deus estava julgando o povo. Havia uma sociedade imoral, havia uma sociedade idólatra. E Elias então é chamado para trazer um discurso de grande relevância. Elias vinha trazer uma mensagem que certamente não era palatável, não era agradável aos homens daquela cidade, mas ele trouxe a mensagem que Deus iria julgar aquele povo com seca, com fome e com grandes problemas. Elias então corajosamente foi e anunciou essa mensagem, mas logo depois Deus o manda sair. Aliás, o texto diz que Deus o manda fugir. Primeira vez que Deus, então, nessa fuga, que está no capítulo anterior, Deus o manda fugir e Deus promete algo para esse profeta. Vamos dar uma olhada no capítulo 17. Vire 2 folhas ou uma. Capítulo 17. Olha o que diz do 1 até ao 6. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei a quem, irmãos? Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então aqui nós vemos a primeira vez que Deus se propõe a alimentar esse profeta, esse grande homem de Deus. A primeira vez que Deus alimenta esse profeta, ele se utiliza de corvos. Se nós formos ao Velho Testamento e olharmos em Levítico capítulo 11, versículo 15 mais especificamente, Moisés declara que o corvo e toda a sua espécie eram aves que estavam na lista daquilo que era sacrificialmente impuro, que era sacrificialmente imundo. A lei de Moisés diz que corvo e toda a sua espécie eram tidos como animais sacrificialmente impuros. Como isso? Será que Deus se esqueceu nesse momento do que tinha dito a Moisés lá? Será que Deus se esqueceu? Eu disse que corvo era imundo, eu não podia alimentar o meu profeta, o homem que eu chamei, para transmitir a minha mensagem com esse animal imundo. Um animal que se alimenta de dejetos, um animal que se alimenta de carne podre, de cadáveres. É um animal que está sempre na lama, é um animal imundo. Então nós vemos aqui, segundo Moisés, que o corvo é uma ave símbolo de impureza, símbolo de imundícia, que se alimentava de dejetos. Em Gênesis, quando Noé soltou uma ave, qual foi a primeira ave que Noé soltou? Corvo. E quando ele foi, diz a palavra de Deus que ele foi e voltou.
Ele ia e voltava, mas certo momento ele não voltou mais. Noé então solta o quê? Uma pomba. A pomba vai e volta, e uma vez, eu não sei quantas vezes soltou a pomba, mas quando a ave volta, ela volta com um ramozinho no bico, traz para Moisés, para Noé, desculpem, traz para Noé, e Noé espera mais 7 dias, solta ela de novo, ela vai e encontra lugar para ficar. Por que o corvo não voltou? Porque o corvo encontrou dejetos. É uma linha de pensamento, não está escrito isso na Bíblia, mas é uma linha de pensamento que o corvo foi e encontrou dejetos, então ele encontrou alimento para comer. Que alimento tinha naquele momento? Dejetos, carnes podres, animais mortos. Então, a primeira vez que Deus alimenta seu servo, ele ordena exatamente aos corvos para servir Elias na torrente de Queribe. Deus alimenta seu profeta a partir de um expediente aparentemente impuro, conforme a lei mosaica. O que nós podemos aprender com isso, queridos? Nessa primeira vez que Deus alimenta o seu profeta através de um corvo, de um animal, aliás, de um expediente impuro, através de um animal tido por Moisés como um animal impuro, imundo. O que nós podemos aprender com isso é que Deus, até mesmo sobre o que é impuro e imundo, Ele é soberano e tudo Ele faz como lhe agrada, a fim de que os seus servos não sejam impedidos de fazerem aquilo que Ele determinou, porque os seus planos não poderão ser frustrados por circunstância alguma. Amém, igreja? Deus se utiliza de expedientes, do expediente que Ele quiser. Nós vemos um fato histórico que Deus falou através de uma mula. Deus fez um cajado levitar. Vai entender esse Deus. Deus é soberano. E até mesmo sob circunstâncias adversas, Ele sustenta os seus filhos. Deus olha para mim, Deus olha para você e diz que Ele não vai te deixar na mão, em momento nenhum, ainda que Ele tenha que se utilizar de coisas aos nossos olhos impuras, aos nossos olhos impossíveis, mas Deus não deixa os seus servos em falta, porque os seus servos estão numa missão. Eu e você fomos comissionados por Deus. Nós não estamos aqui gozando de férias nessa terra. Nós não estamos aqui num jardim para brincar. Nós estamos numa missão, temos uma missão, e Deus, em todo o nosso percurso nesta terra, haverá de nos sustentar. Elias estava escondido, Elias estava fugido, e Deus antecipadamente disse para ele: vai, porque lá vai ter água, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Deus cumpre em nós, queridos. E não somente isso, não somente em nós, mas Deus, Ele cumpre através de nós o seu querer. Deus cumpre através de mim e através de você o seu querer, e absolutamente nada poderá impedir. E qual é o texto bíblico que nós vemos isso? Lá em Isaías 43, se você puder anotar, Isaías 43, versículos de 11 a 13, diz: agindo eu, quem impedirá? Depois você abre esse texto e leia em que circunstância Deus fez essa afirmação lá no profeta Isaías. Agindo eu, quem impedirá? Temos também um texto em Romanos, que ele começa dizendo no capítulo 31, no capítulo 8, versículo 31, agindo eu, quem impedirá? Depois ele continua dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será isso, será aquilo? E tem uma palavra dizendo: será a fome? A fome poderá te separar do meu amor? Não, absolutamente não. Em qualquer que seja a situação em que nós nos encontrarmos, Deus em todo tempo exerce a sua soberania. Deus é soberano sobre aquilo que nós consensamos ser impuro, sobre aquilo que nós consensamos ser impossível. Deus sempre exerce e exercerá a sua soberania. Deus não nos deixará de sustentar, e Deus se utiliza do seu modus operandi, sempre, do seu modo de operação, sempre.
Deus sempre tem o seu modo de operar com a sua soberania, com o seu poder, com a sua autoridade sobre toda a existência. Deus, por causa da sua soberania, Ele se utilizou até de corvos. Deus, pela sua soberania, Ele se utilizou até daquilo que o próprio Moisés disse que era impuro. Deus não se contradisse. Deus não se esqueceu do que Ele tinha dito. Ele apenas nos mostra que sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor. Ele é soberano. Então, por isso, Ele se utilizou disso. Para quê, queridos? Para o bem do seu servo, no cumprimento da sua missão, do seu propósito. Então, aqui nós podemos ver também que Deus, Ele transforma o bem em mal. Aquilo que nós consensamos ser mal, aquilo que nós consensamos ser ruim, e é óbvio que Deus nos dá essa capacidade de análise, mas precisamos, sobretudo, saber que Deus é soberano sobre todas as coisas que Ele mesmo criou. Daquilo que nós achamos improvável. Quantas coisas nós achamos improvável? Estamos atravessando uma circunstância que a medicina diz que é improvável, mas nós cremos em quem? Num Deus que Ele é soberano e que Ele pode agir sobre o improvável. Sobre aquilo que a medicina decreta como não, Deus pode dizer, eu do não faço sim. E é isso que devemos crer, é isso que a igreja da vila precisa crer, é isso que nós pastores precisamos crer. Deus pode transformar do nada o tudo. Amém? Ele é soberano. Nós vemos um exemplo disso em José. José foi maltratado, vendido pelos seus irmãos. José foi jogado dentro de um poço e queriam matar a vida de José, os próprios irmãos. José foi vendido. Chegando lá no Egito, Deus o fez o segundo homem do Egito. E depois ele trouxe a sua família. E os seus irmãos ficaram com medo do que José poderia fazer com eles. José os perdoou. E José disse para ele que Deus transforma o mal em bem. E é isso que Deus faz com a gente. Deus nos surpreende sempre. Em todos os dias da nossa vida, Deus nos surpreende. E é por isso que eu e você, irmãos, estamos de pé. É por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã. Porque as misericórdias do Senhor, Ele inclina o seu coração para a nossa miséria. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje de pé. Porque um dia Deus, às vezes sem que você saiba, nos alimentou com corvos. Nós esperamos muitas coisas da vida, esperamos receber muitas coisas que nós consensamos ser a correta, a certa. Mas Deus, Ele age de acordo com o que Ele quer. Então, as lutas, as dificuldades da vida, durante elas, diante delas, nelas, Deus sempre nos alimenta. Diante dos inimigos, quando olhamos os inimigos, né? Os inimigos da igreja, os inimigos do evangelho, a igreja incomoda bastante, principalmente nos dias de hoje. E nós vemos aí esses inimigos que tentam a todo custo nos roubar de nós mesmos. As circunstâncias da vida às vezes nos roubam de nós mesmos. O que é isso, pastor? É quando as circunstâncias da vida nos deixam incapacitados, até pensando que nós somos fracassados. E quando nós somos derrotados aqui e aqui, a nossa vida parece que acaba. E as circunstâncias nos roubam de nós mesmos, tirando o nosso senso de capacidade, nos nocauteando e deixando-nos, às vezes, até no chão. Como o profeta Elias estava embaixo de um zimbro, dizendo, eu quero morrer. Não dá para mim. Mas nós estamos de pé. Graças à bondade e à misericórdia de Deus, que são renovadas a cada manhã e que nos seguem. A bondade de Deus nos segue todos os dias da nossa vida. Eu e você, queridos, precisamos sempre saber disso. Eu e você temos uma missão. Nós somos comissionados por Deus. Temos uma missão para cumprir aqui, enquanto aqui. E Deus pode se utilizar de corvos para nos trazer alimento que nos sirvam de sustento nessa caminhada que é uma caminhada gloriosa. E Deus nos sustentará até o fim, até o dia que Ele determinou. Deus transforma o mal em bem. Ele manda corvos, sim. Essa é a primeira vez
E é a forma com que Deus mostra na própria Bíblia, como Ele alimenta o seu profeta. O profeta Elias, aquele homem importante, através de uma comida trazida por alguém considerado impuro. Eu quero lembrar aos irmãos algo importante, algo interessante para nós. Qualquer que seja a circunstância da vida, qualquer que seja o acontecimento, fora daquilo que nós consensamos ser razoável, né? Deus, Ele está cooperando. Por qualquer que seja a situação, Deus está agindo. Deus não para de agir. O nosso Deus trabalha até o dia de hoje. Nunca parou de trabalhar. Eu não sei como você está aqui nesta manhã. Eu não sei como está o seu coração nesta manhã. Eu não sei nem como está a sua mente nesta manhã. Eu não sei como está a sua casa nesta manhã. Eu não sei como está a sua saúde nesta manhã. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Que em todas as circunstâncias da vida, Deus está presente. Quando nós olhamos nos primórdios da história, nós vemos desde Gênesis até Apocalipse, Deus agindo. Em situações inusitadas, em situações que, se fossem conosco, se essas situações estivessem acontecendo conosco, poderíamos ser tentados a pensar: Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus está me deixando passar fome, Deus está me deixando sem condição financeira, Deus está permitindo que os inimigos me amarrem. Vamos olhar para alguns personagens bíblicos, vamos ver o que aconteceu com eles. E em nenhum momento Deus esteve fora do controle das situações. Então, Deus sempre age em prol do cumprimento do seu plano, do seu propósito. E eu e você estamos dentro desse propósito de Deus. Diga amém. Então, Deus está sempre contigo. Deus está sempre conosco. Deus está com esta igreja. Deus está acompanhando passo a passo, dia a dia dessa igreja, de cada irmão presente. Da minha vida, da igreja que eu pastoreio. Deus está presente, irmãos. Fala sério. Isso é um motivo de muita tranquilidade para nós. Ainda que fiquemos preocupados demasiadamente algumas vezes, né? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, isso traz um revigor no nosso coração. Isso traz uma força que nós não sabemos de onde vem. Aliás, sabemos sim. Vem de Deus através da sua palavra. A segunda vez que Deus alimentou o profeta Elias está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do 8º. Lemos do 1 ao 6, do 1 ao 6, e a segunda vez que Deus alimentou o profeta Elias está no mesmo capítulo 17, a partir do versículo 8 até o 24. Deus deu ordem ao profeta Elias que fosse à cidade de Sarepta. E lá ele seria alimentado. Deus antecipadamente afirma para ele: você será alimentado, você encontrará uma viúva. E ela te dará o que comer. E ele chegou lá, viu essa mulher apanhando lenha. É um detalhe importante: aquela mulher estava apanhando lenha. E ele lhe pede água. E ela dá água, porque ela tinha água para dar. E depois ele pede um bocado de pão. E qual foi a resposta daquela mulher para o profeta Elias? Deixa eu ler aqui para não falar errado. Capítulo 17, a partir do 8. Traze-me também um bocado de pão, versículo 11. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ou seja, ela estava afirmando categoricamente que ela não tinha nada para dar ao profeta. O que ela tinha, diz o texto, que era para ela e para o seu filho. E que depois elas iam morrer, porque não teriam mais nada para comer. E aqui nós podemos ver que Deus se utiliza das migalhas de uma viúva. Deus se utiliza de um bocadito de pão, porque ela não tinha mais nada.
ela faria um pão para ela e para o seu filho, e diz o texto que ela depois morreria, porque não tinha mais alimento para comer. Mas Deus antecipadamente disse para o profeta: vai lá e encontra a viúva que ela vai te dar o que comer. Aquela mulher tinha quase nada, ou seja, o que ela tinha era insignificante, o que ela tinha era migalha. Mas só que Deus, do pouco, Ele faz o tudo suficiente para o nosso sustento, para o cumprimento do seu plano. Jesus alimentou, no Novo Testamento, Jesus alimentou 5.000 e depois 7.000 homens. A partir de quê, irmãos? 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E ele faz uma pergunta a um jovenzinho: o que você tem na mão? O que você tem aí? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. É a partir disso que eu vou alimentar uma multidão. 5.000 homens. Depois, a segunda vez, 7.000. E naquela época não eram contadas as mulheres. Então, multiplica-se aí esse número. Temos a tendência sempre de falarmos que nós não temos o suficiente. E que quando nós tivermos o suficiente para fazer isso ou para fazer aquilo, então nós vamos fazer. Não, eu não tenho capacidade teológica. Não, eu não tenho capacidade de liderança. Não, eu não tenho capacidade disso. Eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, então eu não posso fazer. É uma tendência humana. É minha também. Só quando tiver o suficiente, ou quando tivermos uma quantidade mais significante, poderemos então fazer as coisas necessárias no reino de Deus. Mas Deus faz tudo a partir do pouco, do que temos nas nossas mãos. Deus faz tudo o que Ele quer fazer a partir daquilo que nós somos e a partir daquilo que nós temos. O Evangelho, ele se diferencia das teorias desse mundo comercial. O Evangelho é fantástico, irmãos. O Evangelho ele se diferencia dessa teoria, nos ensinando uma coisa muito importante: a que estejamos satisfeitos com o que tivermos para comer, para beber e para nos vestir. Com isso estejais satisfeitos. Porque a cada dia Ele nos dará certamente o pão nosso de cada dia. Isto é, vivam com a porção diária do que Deus dá. Esta é a porção suficiente. Às vezes nós achamos que ter abundância, essa palavra abundância, ela precisa ser certamente interpretada por nós. Ser abundante ou ter abundante não é ter demais. Não, é ter o suficiente. Amém? E como é que você está aqui hoje? De pé. Como é que você está aqui hoje vestido? Como é que você está aqui hoje dessedentado da sua sede? Como é que você está aqui hoje alimentado? Como é que você está aqui hoje saudável? É porque Deus tem dado a você com abundância. Deus tem sustentado você. Amém, queridos? Então, a partir do que era considerado insuficiente de uma viúva, eu não tenho. O que eu tenho é para o meu sustento, para mim e para o meu filho. Foi a partir disso, de migalhas, que Deus então alimentou o seu profeta. O seu profeta deu uma ordem a ela para fazer, ela foi, fez, trouxe para ele. E o que aconteceu com ela? Ela teve em abundância. Deus transformou não só a vida do profeta, não só alimentou o profeta, mas também sustentou aquela viúva. Deus alimentou então a segunda vez o seu profeta, não o deixando sem o sustento necessário no lugar em que Deus ordenou que ele estivesse. E Deus fez então do pouco uma fonte abundante de sustento e subsistência, tanto para o profeta, para que ele prosseguisse no cumprimento do plano, no plano de Deus, e também Deus fez na vida daquela viúva. Então Deus sustentou o seu profeta, primeira vez, através de quê? Hein, irmãos? Corvos. E Deus sustentou o corvo, um animal que nós vemos, segundo Levítico, um animal imundo. E a segunda vez Deus sustentou através de migalhas, de uma viúva, um pouco de uma viúva. E a terceira vez que Deus alimentou? É no texto que nós lemos no capítulo 19.
Vamos ler de novo, capítulo 19. Apenas versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Aí o versículo 8 ele diz: levantou-se, pois comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor, o local onde Deus tinha estabelecido para que ele estivesse. Deus, pela terceira e última vez, então alimenta Elias, agora através de um anjo. Através de um anjo. Elias estava dormindo. Estava num colapso emocional, como eu disse no início. Estava deprimido. A enfermidade do momento. Mas ali, sobre pedras, em brasa, diz o texto, tinha um pão cozido. E esse anjo, então, faz esse pão cozido sobre pedras a partir de quê, irmãos? Ali não tinha farinha, ali não tinha... Eu não sei como se faz pão, mas eu sei que farinha de trigo tem, né? Não tinha sal, não tinha nada para fazer pão. E diz o texto que o anjo do Senhor estava ali, e sobre pedras em brasa, ele cozinhou o pão e acordou o profeta de Deus e diz: levanta e come. Primeira vez, comeu e voltou a dormir. Segunda vez, levanta e come, porque tem uma jornada longa para você caminhar. Então ele levantou, comeu, bebeu, e o texto é claro, no versículo 8, com a força daquela comida. Que comida é essa? Que não tinha absolutamente nada ali e de repente um pão. Não tinha ingrediente nenhum ali para se fazer pão. Mas do nada o anjo cozinha um pão para alimentar o profeta de Deus, o profeta Elias. Então Deus alimentou através de corvos, a partir das migalhas da viúva, mas Deus também alimenta o seu servo a partir do nada. Deus alimenta o seu servo a partir daquilo que nós não vemos. Deus alimenta os seus servos e faz para nós um alimento que transcende a nossa capacidade de pensar. Não temos como mensurar aquilo que Deus faz conosco, que nos sustenta, que nos fortalece e que nos capacita a fazer eficazmente aquilo que Deus manda fazer. Deus, então, alimenta o seu servo pela terceira e última vez a partir do nada. Deus traz à existência aquilo que não existe. Se você não tem nem mesmo migalhas, eu já, há um tempo atrás, eu disse, quem sou eu, bispo, para assumir pastoreio? Quem sou eu? Eu não tenho capacidade, eu não sou eloquente. Quem sou eu? Eu não tenho nada. Deixa eu ser diácono aqui, trabalhador, varrendo, pintando. Deixa eu ser trabalhador. Quem sou eu? Às vezes nós falamos assim, eu não tenho nada. Se você não tem mesmo migalhas nesta manhã, a partir daquilo, Deus faz a mesma pergunta para você. O que você tem na mão? Não tenho nada, Senhor. Então me dê esse nada. O que eu tenho na mão, Senhor? Eu tenho migalhas. Me dê essa migalha. O que você tem nas mãos? 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Me dê aqui. Que eu vou alimentar essa multidão. Ele pode fazer do tudo. Aliás, ele pode fazer tudo o que é necessário para você do nada. Para quê? Para que você receba os aplausos, para que você receba... Não, para que a glória dele seja vista. A partir do seu nada. A partir da sua vida. A
partir da sua capacidade, a partir do seu conhecimento, a partir da sua condição social. Versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não foi a comida trazida pelo corvo. Por que não foi a comida trazida pelo corvo? Porque corvo é uma situação temporária, é uma situação efêmera, passageira. Os corvos que Deus se utiliza para nos utilizar não perdurarão para todo sempre na nossa vida. São momentos na vida. As migalhas não são momentos eternos na sua vida, mas são, porque os momentos de escassez, eles não são para sempre. Amém? São momentos que vêm, são momentos que vão. Mas a comida feita pelo anjo foi a comida que veio do céu. E aqui nós podemos ver que foi uma comida fresquinha, quentinha, que veio do céu para alimentar o seu profeta. É dessa comida que o profeta comeu, e segundo o texto, com a força daquela comida, ele pôde andar ininterruptamente 40 dias e 40 noites. Deus deu pela terceira e última vez um alimento ao seu profeta. E esse alimento, sim, o profeta de Deus foi sustentado na sua caminhada até chegar ao Monte Horebe. Depois, chegando no Monte Horebe, tem uma outra situação. Ele entra numa caverna. Mas isso, se der, eu falo depois. Se não der... Qual é a comida da qual nós devemos nos alimentar diariamente? Para que eu e você sejamos sustentados nessa carreira gloriosa. Irmãos, é uma carreira gloriosa em que estamos vivendo aqui. É uma oportunidade ímpar que nós estamos vivendo nesta terra, nesta sociedade. Diante de tudo que estamos vivendo, diante de tudo que estamos vendo, diante de tudo que estamos sentindo, é uma carreira gloriosa, porque para onde nós vamos não tem trabalho, irmãos, não tem ciência, não tem nada. É aqui a oportunidade que eu e você estamos tendo de trabalhar incansavelmente à medida que nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. À medida que eu e você lançamos mão daquilo que é mais eficaz na nossa vida. E nós não podemos perder tempo buscando um alimento em outras coisas que não nos levam ao revigoramento físico, de caminhar, de enfrentar barreiras, de enfrentar dificuldades, de olhar os inimigos. Sim, que venham os inimigos. Eu estou me lembrando do profeta que orou, chamou o seu moço. Depois vocês me digam quem foi esse profeta. Chamou o seu moço. Olha, ao redor de nós, exércitos, cavalos, cavalarianos, tudo ao nosso redor. Olha para o céu, não vejo nada. Tem uma nuvem do tamanho da palma da mão. Mas a seca está matando, os inimigos estão aí. Olha, tem uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Deus faz, às vezes, daquilo que nós não conseguimos nem enxergar, nem com os olhos físicos, nem com os olhos espirituais. Porque às vezes é a nossa fé. Às vezes não, né? Queridos, o pão vivo que desceu do céu é o único meio através do qual eu e você vamos conseguir fazer a obra de Deus. Só Jesus, comendo dele, nos alimentando de tudo que ele diz, nos alimentando das Escrituras, olhando, lendo, comendo, nos alimentando. O único alimento através do qual eu e você vamos conseguir vencer até os problemas emocionais nossos, nossas depressões, nossos medos, nos alimentando de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, aquele que veio até nós, viveu entre nós,
morreu aqui, foi crucificado, condenado, foi sepultado, mas ele venceu a morte e ressuscitou. O pão vivo que desceu do céu, o alimento único, irmãos, o alimento único que vai conduzir eu e você até o lugar que Deus estabelece para mim e para você. Eu não sei até onde Deus quer que eu chegue, eu não sei até onde Deus quer que o irmão chegue, mas eu tenho uma certeza: onde Deus quer que eu e você cheguemos, nós vamos chegar quando nós estivermos nos alimentando do pão vivo que desceu do céu. Assim Deus fez com o seu profeta. Deus o alimentou, não com corvos, não com migalhas somente, mas ele alimenta, um alimento eficaz, um alimento que nos fortalece, que nos sustenta através do pão vivo que desceu do céu. Você pode ter chegado aqui faminto até, você pode ter chegado aqui insatisfeito, fraco, desanimado, triste, amedrontado, afrontado, emocionalmente abatido, sem nada ter para si e nem mesmo para oferecer. Acontece conosco algumas vezes. Mas nesta manhã, o pão vivo que desceu do céu, que satisfaz definitivamente e eficazmente as nossas demandas, está aqui. E ele disse: coma de mim. Coma de mim. É Jesus quem nos fortalece, é Jesus quem nos levanta nos momentos. Eu estava ali sentado olhando para esse mosaico aqui, lindo por sinal. Temos preto, marrom escuro, azul, branco, amarelo, meio amarelo. Existem momentos na nossa vida que são negros. Existem momentos na nossa vida que são brancos. Existem momentos que são verdes, que são azuis. E são exatamente esses momentos que Deus pega todos eles e faz da nossa vida um mosaico. Olha que coisa linda. É assim que Deus faz comigo e com você. O alimento do céu, o alimento que vem para nos saciar, essa sede, essa fome. É assim que Deus faz. Deus pega os momentos que nós consensamos ser ruins, mas Ele pega os momentos ruins e junta e faz um lindo mosaico da nossa vida. O pão vivo que desceu do céu. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas eu quero dizer para você: não entregue os pontos. Por amor de Deus, não entregue os pontos. Se fôssemos continuar a leitura, falaria de 3 posições que o profeta tomou. Primeiro, ele se levantou. Segundo, ele comeu e bebeu. E depois, ele caminhou. 3 posições que você precisa ter. Não entregue os pontos. Levante-se do seu lugar de prostração. Coma do que Deus tem enviado para você, do alimento que Deus tem dado a você dominicalmente, através desse púlpito, através das reuniões, através de tantas programações. Deus tem te dado o alimento. Coma, levante-se, coma e caminhe. Não fique estagnado, não fique parado, mas caminhe a caminhada gloriosa que Deus estabeleceu para mim e para você. Vá até Horebe, vá até o lugar que Deus estabeleceu. Não diga eu não tenho nada, não diga eu não tenho forças, não diga eu não sei, não diga eu não posso. Diga: no Senhor eu vou, com o alimento que o Senhor me dá. Seja encorajado, seja fortalecido, seja um servo de Deus destemido. Eu não posso imaginar o que é caminhar 40 dias e 40 noites. Naquela época, caminhos pedregosos, caminhos perigosos, frio de noite, calor intenso de dia, eu não posso imaginar. Mas o profeta caminhou ininterruptamente. Eu e você podemos caminhar também ininterruptamente, enfrentando os reveses da vida, enfrentando as dificuldades da vida, enfrentando os inimigos da vida, as enfermidades. Elas acontecem, mas nós não vamos desistir, porque o alimento que desceu do céu é a nossa força. Ele é o nosso sustento, sempre, sempre, sempre. Elias caminhou, Elias se levantou, Elias comeu, bebeu e caminhou. Ele não ficou estagnado, ele não parou, ele não ficou mais prostrado diante das ameaças de Jezabel, ele não teve mais medo. Faça isso, queridos. A vida cristã é uma vida dinâmica. A nossa vida cristã não é uma vida de estagnação.
Não vamos parar por causa das circunstâncias. A igreja da vila não vai parar por causa das circunstâncias. Porque aqui tem servos do Senhor. Tem homens e mulheres do Senhor que receberam um comissionamento de Deus. E nós não vamos parar. Aí eu vou dizer, só Deus pode nos parar. Só Deus pode dizer, aqui é o fim. Olhamos para o apóstolo Paulo, chegou o dia dele. Olhamos para Moisés, chegou o dia dele. Olhamos para Elias. Elias pediu a morte, mas Deus disse, eu não vou te matar, você não vai morrer. Você vai subir numa carruagem de fogo. Você não vai experimentar a morte física. Queridos, Deus, na nossa caminhada, nos alimenta com corvos. Nos alimenta através de migalhas. Nos alimenta através do nada. Mas Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Coma e beba e seja fortalecido. A vida cristã é dinâmica. O pão vivo que desceu do céu é o nosso alimento. Eu louvo a Deus, porque Deus tem nos alimentado e nos satisfeito. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Eu quero terminar lendo Filipenses 4,19, que diz o seguinte, e o meu Deus, só escute, depois você anote, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Fique de pé comigo, queridos, vamos orar. Feche os seus olhos comigo. Olhe para dentro de você mesmo agora. Faça um exame introspectivo. O que Deus tem pedido a você, queridos? Ou melhor, o que Deus tem ordenado a você? O que Deus tem te comissionado? Coloque isso nas mãos de Deus. Sabendo que, sobretudo, Deus é Senhor. Não olhe para a sua capacidade. Quem nos capacita é Deus. Não olhe para as circunstâncias adversas que porventura estejam acontecendo na sua vida. Deus é Senhor sobre tudo. Então coloque sua vida diante do Senhor. Faça um voto com o Senhor nesta manhã. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Do jeitinho que eu sou, do jeitinho que eu estou. Faça comigo, ó Deus, aquilo que Tu podes fazer e queres fazer. Deus, quando olha para mim, para você, não vê o que nós temos, o que nós somos. Ele vê aquilo que Ele pode fazer através de nós. Então diga, Senhor, estou aqui com todas as minhas fragilidades, com todas as minhas dificuldades. Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco nas Tuas mãos. Me alimente nesta manhã, Senhor, com aquilo que Tu tens para me alimentar. Eu quero comer mais de Ti, Senhor. Eu quero me alimentar de Ti. Quero ser sustentado por Ti. Quero ser fortalecido nesta manhã, Deus. Suplanta, Senhor, as minhas fraquezas. Venha, Deus, agir na minha vida. Vem me encorajar mais, ó Deus. Vem me fortalecer mais. Senhor, eu Te agradeço. Obrigado por este momento, ó Deus. Pela Tua palavra. Pelo Teu Espírito aqui conosco, Senhor. Trazendo luz à nossa mente. Abrindo o nosso coração e o nosso entendimento. E que cada coração se constitua, Deus, um terreno fértil, a fim de que a Tua excelente semente seja plantada e germinada. E que frutifique, Senhor Deus, a nossa vida. Ó Deus, ouça o que os corações estão dizendo a Ti neste momento. Veja, Senhor Deus, a cada coração, cada vida aqui, Pai. Satisfaça-lhes os desejos do coração, ó Deus. Que todos nós queiramos Te servir
cada vez melhor, que sejamos mais intrépidos na Tua palavra, que sejamos mais ousados, que sejamos mais encorajados, que sejamos mais destemidos. Senhor, que os nossos olhos se voltem para Ti, é porque é do alto que nos virá o socorro. Então mantenha os nossos olhos fixados, ó Deus, nos céus. Ó Deus, ajuda esta igreja, ajuda a Tua igreja na face da terra. Fortalece e sustenta-nos, ó Deus, com um pão vivo que desceu do céu. E que cada irmão nesta manhã seja fortalecido, alimentado e sustentado pela Tua palavra. Te suplicamos assim em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Louvado seja Deus.